capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Santo Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor. Nós clamamos pela misericórdia de Jesus, pedindo que o Espírito que o Senhor mesmo deixou para nós, o Espírito de Cristo, ilumine os nossos corações. Dê clareza, Pai, ao nosso entendimento, à nossa consciência, para que a nossa compreensão e as nossas atitudes sejam transformados pela Sua palavra, Pai. Por favor, que o Senhor se agrade desse momento, dos nossos louvores, da Sua palavra lida e da nossa intenção de ouvirmos a Sua voz. Que o Senhor possa falar conosco nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje ainda, dia 30 de outubro ainda não acabou, nós estamos no mês da reforma. E por isso nós viemos trabalhando na escola bíblica dominical e nos domingos durante o culto, nas pregações dos nossos pastores, temas voltados às bases de fé que a reforma trouxe para nós e como isso precisa nos instruir hoje. Na EBD a gente está falando da história da igreja, estamos indo a fundo aí com conhecimento a respeito dos reformadores, e aqui a gente veio conversando sobre alguns fundamentos bíblicos para a vida da igreja que decorrem da reforma protestante, que deu origem ao nosso movimento como presbiterianos, né? Nós trabalhamos a fé como fundamento, trabalhamos a suficiência de Cristo, trabalhamos a graça de Deus, trabalhamos a revelação dessa graça de Jesus e dessa fé na palavra. E hoje nós falamos da glória de Deus. Nós falamos não somente da glória de Deus, mas de como a igreja, a partir da reforma, dos reformadores, dos nossos irmãos do passado, foram chamados a viver para a glória de Deus. Então nós temos aqui hoje alguns desafios. E esses desafios eu transformo eles em perguntas, para que fique mais claro o caminho que eu quero trilhar com os irmãos aqui hoje. E a primeira pergunta que eu faço para os irmãos, dentro dessas três, a primeira delas é: o que é a glória de Deus? O que a gente está falando? Pela experiência em turmas de EBD, no caminho que a gente vem trilhando, quando você solta uma pergunta dessa em alguma turma, é isso aqui que acontece mesmo, o silêncio. O que é a glória de Deus? Nós temos dificuldade de definir a glória de Deus. Para além disso, a segunda pergunta que nós vamos nos fazer é: como essa glória de Deus ela se dá? Do que ela decorre? Como nós conhecemos essa glória? Como ela chega para nós? E em terceiro lugar, a terceira pergunta é: como essa glória, que nós agora sabemos o que é, e que nós vemos de onde ela decorre, nos leva a viver? Esse é o caminho que nós vamos trilhar. Mas nós não podemos nos esquecer de trilhar esse caminho falando sobre a glória de Deus, considerando o nosso contexto, que é um contexto em que
me parece que nós temos dificuldade para definir a glória de Deus, a majestade de Deus, os atributos de Deus, a sua revelação através da fé em Jesus Cristo por conta do tempo em que nós vivemos. Se tem um legado que os reformadores deixaram para nós, e se estamos falando de reforma, nós temos que falar deles, é de que todos nós somos religiosos. E todos nós vivemos nossas vidas procurando o que adorar, procurando Deus em coisas feitas. Assim como o apóstolo Paulo diz para nós em Romanos 1, os reformadores provam para nós, na nossa doutrina, nas nossas confissões, que se não adoramos ao Deus Criador da forma como Ele determinou, nós vamos acabar adorando algum ídolo. E a nossa época é cheia desses ídolos. Um exemplo que nossos pastores sempre trazem tem a ver com a nossa forma de consumo. Quem aqui, todos, né, nós que vivemos num contexto metropolitano, já tivemos experiência em shopping centers, né? A gente tem ali o Shopping Vitória, o Shopping Vila Velha, o Shopping Mochuara. A gente entra no shopping, a gente tem aquele pé direito alto, aquele clima gostoso, aquele sorvete para tomar enquanto a gente anda, aquele cartaz de 5 metros daquela mulher de biquíni da magia do mar bonitona, com o abdômen todo trincado, do outro lado aquele homem forte. Por quê? Nós somos levados para fora de nós mesmos. E aí o que os reformadores do nosso tempo dizem, aqueles que seguem esse legado, é que o comércio descobriu antes das igrejas que nós somos religiosos. Por isso a gente entra no shopping com aquele clima, a gente lembra do shopping, vem aquela sensação gostosa. E nós temos então dificuldade para definir o que é a glória de Deus, porque nós temos padrões de majestade, de glória, de experiência, que são esses padrões materiais. O pé direito alto, o consumo, o entretenimento, o prazer através daquilo que a gente tem, o conforto, o sucesso. Vivemos um tempo em que é difícil ver a glória de Deus, porque somos constantemente voltados para o nosso próprio sucesso. Por quê? Temos que ter boas condições materiais para conseguirmos, através do trabalho, sustentar os nossos gostos e termos um hobby. Nenhum psicólogo nunca falou para vocês, olha, o que você está precisando na sua vida é escolher um hobby, onde você vai poder ter uma catarse e aliviar a sua mente. Dividimos o mundo entre trabalho, ou seja, dinheiro, e gosto, hobby, entretenimento, prazer. E essas são as nossas experiências de glória. Por isso temos dificuldade de definir a glória de Deus e vamos trabalhar isso. E como temos essas dificuldades, a segunda pergunta, da onde vem essa glória, ela também é prejudicada. Porque a segunda pergunta, nós a respondemos no nosso tempo através do mérito. Temos que trabalhar cada vez mais para conseguirmos termos cada vez mais conforto e assim termos mais prazer e estabilidade de vida. E como que ela nos leva a viver? É essa glória do nosso tempo, do material, do prazer, ela nos leva a viver voltados incessantemente para uma produtividade louca, para o trabalho, para fora das nossas casas, correndo atrás de muitas coisas que talvez nós nem precisássemos, e voltados o tempo todo, quando não estamos trabalhando, para o entretenimento, para o prazer e para o consumo, porque é isso que vai nos dar tranquilidade, isso que vai justificar a nossa semana. A gente repete isso aqui direto, né? A gente passa trabalhando de segunda a sexta ou de segunda a sábado, cansados de 8 às 18, de 8 às 20. Quando chega no sábado a gente tem que ter entretenimento, só que ninguém avisa para nós que no fim de semana o entretenimento ele também produz cansaço. E nós estamos cada vez mais caminhando cansados. Por quê? Porque buscamos glória material e glória sentimental no nosso esforço, no nosso prazer e no nosso consumo. E aí eu trago uma música, como vocês já me conhecem, vocês sabem que eu falo melhor trazendo uma música, melhor trazer alguém que tenha cantado alguma coisa boa do que ficar me ouvindo. E eu trago dessa vez o Douglas Germano. Não sei quem conhece, Douglas Germano, ele é conhecido no meio do samba brasileiro, e ele escreve uma música curtinha chamada Cansaço. Interessantíssimo. E ele diz: cansei de ver o melhor perder, de ver o fraco morrer, de fingir liberdade, de ver tanta ironia, invertendo a verdade e a verdade trancada com quem deveria soltar. Cansei, mas quem não vai se cansar? Vendo tudo terminar, sem nem ter começado,
sem nem ter resistido, sem sequer um passado e o futuro guardado com quem quer nos guiar. Tanta solidão, tanta servidão, e a gente cada dia com a sensação de que somos mais felizes. Tanta ingratidão, tanta incompreensão, e a gente mais perto do que nunca quis. Interessante, porque o Douglas Germano ele não é cristão, mas ele está problematizando o que a gente vive correndo atrás. Por que nós vivemos? Quais são os objetivos da nossa vida? O que nos preocupa? O que consome a nossa energia? E ele está dizendo que nós cansamos porque buscamos algo que nunca vai nos satisfazer. E eu venho com o Douglas Germano, que é um artista da nossa cultura, não é cristão, mas eu venho dialogar com ele para dizer para os irmãos que esse cansaço do qual ele fala, e essa é a minha proposta central hoje, é causa da visão deturpada que nós temos da glória de Deus. Se respondermos direito às 3 perguntas que eu propus no início, ou seja, o que é a glória de Deus, de onde ela vem e como ela nos deve levar a viver, nós temos como combater esse cansaço e olhar para esse cansaço de uma melhor forma. Sabemos que estamos no fim de ano, já chegamos em novembro, apesar de estarmos ainda no dia 30 de outubro, novembro está aí, a gente sabe que novembro, dezembro passa rápido, logo a gente está esperando fevereiro, março, para depois do carnaval começar o ano. Depois de um ano de intensos debates políticos, a gente vai hoje, vai votar, vai tomar a decisão que tem que tomar, mas a gente sabe que a gente está cansado disso. Cansado de enganação, cansado de mentira, cansado de sofrimento, cansado de buscar e nunca chegar em lugar nenhum talvez. Mas em Jesus, e essa é a proposta que nós vamos trabalhar a partir de agora, nós temos como lidar com esse cansaço através da glória de Deus hoje e com um olhar para a vida eterna. Então, eu chamo os irmãos para nós trabalharmos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, antes falando primeiro do contexto da carta. Quem já leu a carta aos Filipenses sabe que ela é uma carta, no capítulo 1 principalmente, em que o apóstolo Paulo manifesta grande alegria. Ele se mostra alegre, falando de uma igreja que ele mesmo plantou. Quem quiser olhar o contexto da plantação dessa igreja, olhe, por favor, Atos capítulo 16. Na terceira viagem de Paulo, a igreja de Filipos, ela é plantada. É uma igreja que está numa cidade do império, fundada no antigo Império Macedônico. Depois ela foi incorporada ao Império Romano e passou a ser um ponto importante, porque fazia parte de uma rota comercial no leste do Império Romano. Estou falando aqui do leste do Império Romano Macedônico, porque eu estou pressupondo que vocês estão vindo na aula de história do pastor Rômulo de manhã. Tá? Então, o trabalho de falar de história é dele, eu só faço menção. Mas o que eu estou mencionando, irmãos, é que o apóstolo Paulo ele está falando de uma igreja que ele plantou, e uma igreja em que ele está vendo a fé dando frutos. As pessoas caminhando com a fé que ele pregou. Então, quando ele chega no capítulo 1, ele demonstra, antes de tudo, a gratidão que ele tem por aquela igreja. Ele tenta deixar claro que ele está alegre com a caminhada deles, e que ele mesmo, estando preso escrevendo essa carta, possivelmente Paulo estava preso em Roma nesse contexto, ele deixa muito claro que apesar dele estar preso, ele está alegre, porque a igreja de Deus continua caminhando. E porque a missão dele, junto com os outros apóstolos, apesar de estarem presos ou sofrendo, era que a igreja caminhasse, por isso ele se alegra. Então ele dá graças inclusive no sofrimento, e dá graças inclusive no sofrimento, porque ele está preocupado com a causa de Jesus, com a igreja que caminha pela fé em Deus. Só que, quando nós vamos para o capítulo 2, o apóstolo Paulo, que escreve outros 3 capítulos, além do capítulo 1, ele passa a dar instruções para a igreja de Filipos. Qual que é a preocupação do apóstolo Paulo? Naquele contexto, irmãos, um contexto antes macedônico, grego, de cultura grega, com esse tipo de dificuldade, depois incorporado ao Império Romano, a maioria da igreja de Filipos era composta por gentios, pessoas que não tinham um fundamento tradicional dos judeus, dos outros povos com os quais Paulo lidou. Então, a preocupação de Paulo é que, sabendo que naquela região haviam falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores, ele tenta combinar essa alegria com uma instrução que mantenha os irmãos caminhando bem.
com uma instrução que faça com que os irmãos estejam protegidos, assegurados de que no meio de outras pregações eles teriam como seguir vivendo. Mas não só seguir vivendo, porque quando ele vai para o capítulo 3, ele deixa claro que a proposta dele não é só mostrar que ele está alegre, falar que a igreja ela tem que se instruir no meio dessas outras pregações, e ele vai usar Cristo como exemplo para que a gente se proteja disso, a gente vai falar disso já já. No terceiro capítulo, ele vai dizer que a intenção dele é que a igreja brilhe no meio em que ela vive. Que essa fé ela seja transformada numa salvação de ação, que vai para o mundo, que cuida das pessoas, que transforma o seu local, a sua região e o seu contexto. Isso é interessante porque eu acho que o contexto de Filipos tem tudo a ver conosco. E eu não estou falando da gente viajando na sociedade, não estou falando da gente, primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. Nós estamos numa igreja em que a fé ela tem sido desenvolvida. Pessoas têm sido cuidadas, pessoas têm sido instruídas, desde a história da igreja até a pregação do evangelho. A fé ela tem sido pregada com fidelidade, a gente tem visto isso na vida dos irmãos. Uma igreja que nesse período turbulento tem passado em paz, graças a Deus. Nós temos caminhado muito bem, a gente sempre deixa isso muito claro quando estamos juntos em conselho, que Deus tem sido bom conosco. E a gente não tem dúvida de que isso tem a ver com a fé, com a pregação fiel da palavra. Só que eu faço uso do que o apóstolo Paulo está dizendo para trazer para os irmãos que essa fé, que tem sido pregada com fidelidade, ela precisa ser transformada numa visão da vida que nos dê segurança, que nos livre do cansaço e que nos dê força, que nos leve até o fim no momento em que nós vamos encontrar o nosso Senhor. A vida aqui é uma maratona. A vida aqui não é feita dos momentos que temos num culto, nos domingos, mas a gente segue trabalhando durante toda a nossa vida e nós vamos precisar ser nutridos, apesar da pregação fiel da palavra, para que nós estejamos protegidos dessas falsas pregações. E o que mais há no nosso tempo, no meio dessas falsas pregações, é o uso equivocado, errado, abusivo de quem o nosso Senhor Jesus Cristo foi, de quem o nosso Senhor Jesus Cristo é. E é só conhecendo Ele que conheceremos a glória de Deus, de onde ela vem, como nós devemos viver para conseguirmos lidar melhor com o cansaço. Então o nosso foco agora, considerando o contexto do que Paulo está falando, é prestar atenção no capítulo 2, como nós já lemos. E o capítulo 2, ele começa com um pedido encarecido de Paulo. Quando vocês vão ver ele dizendo, no versículo 1, se há alguma motivação por estarmos em Cristo, se há alguma exortação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, os comentadores do texto dizem que é porque ele, nesse momento, Paulo para fazer um pedido encarecido aos irmãos. Ele está alegre, mas no meio dessa alegria ele quer instruir os irmãos através de um pedido. Que pedido é esse? No versículo 2 ele vai dizer: completem a minha alegria. Ou seja, uma igreja que caminha bem, com uma pregação fiel da palavra. Paulo, apesar de estar preso, se alegra porque ela segue caminhando, mas a pretensão dele é que ela persevere nessa fé, até que para que essa alegria ela possa ser feita completa. A ideia aqui de complete a minha alegria é vamos caminhar bem até o fim. E esse é o pedido encarecido de Paulo. Agora, caminhar bem até o fim, desde o começo do capítulo 2, tem a ver, quando nós vamos ver os versículos 3 e 4, com o abrir mão de si mesmos. Quando o apóstolo Paulo vai dizer: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O ponto aqui do apóstolo Paulo é: essa fé, ela vai continuar sendo nutrida e vocês vão conseguir caminhar até o fim, se desde o princípio, desde agora, nós abrirmos mão das contendas e das vanglórias. Esse é o termo utilizado no texto. Quando falamos de contendas, falamos das opiniões que mantemos com força e com firmeza. Quando falamos de vanglória, falamos da autoestima em que nós temos as nossas próprias ideias, as nossas próprias vontades, os nossos próprios pensamentos. Trocando em miúdos, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: abram mão do pensamento de vocês.
Abram mão do que vocês têm como individualidade. Abram mão do que vocês pensam que vocês são. Não tenham em alta estima o que vocês pensam que vocês são. E como vocês pensam que vocês podem contribuir com o reino de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele vira para a igreja de Filipos e fala: nós vamos caminhar bem, se nós esquecermos num primeiro momento quem é o cristiano. Nós vamos caminhar bem, se num primeiro momento nós esquecermos quem é o Filipe, a Jailine, o Rômulo, a Daniele, o Flaurindo. Nós vamos caminhar bem, se antes de tudo nos colocarmos em baixa estima. Para quê? Para que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, no versículo 5. O ponto do apóstolo Paulo é que o remédio para a arrogância, o remédio para evitar que a igreja passe por contendas é, antes de tudo, a humildade. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando trabalhar. No meio dessa alegria, o apóstolo Paulo diz: qual deve ser o resultado dessa alegria? A igreja está caminhando bem. Alguns podem pensar: essa igreja deve ajudar a outros. Essa igreja deve se juntar a outras para que eles possam tomar o império e mudar o mundo. Não. O apóstolo Paulo vai dizer: antes, sejam humildes. Que a alegria nos leve à humildade. Por quê? Porque nós devemos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude. Essa é a expressão original. Não tem a ver não só com o que nós pensamos ou sentimos, nem só com o que fazemos, mas com como nos portamos integralmente, sobre quem nós somos. Que não seja vanglória, não seja contenda, não seja o egoísmo, mas a humildade. Humildade, nesse contexto, segundo os comentadores do texto, tem a ver com se estimar menos que os demais. Não achar que pode contribuir mais do que realmente pode. Sempre há alguém que pode contribuir mais. Sempre há alguém que pode contribuir menos. E quando o apóstolo Paulo fala então de humildade, ele tem um exemplo imediato que começa a ser relatado para nós no versículo 6. Que é: a humildade ela vem através da imitação de Jesus enquanto vivemos aqui. E a humildade ela vem como uma estrada, como um caminho para irmos até a glória completa. Então, recapitulando a nossa introdução, uma carta de alegria que deve nos motivar à humildade, não às motivações egoístas, e que deve nos levar nessa humildade ao exemplo maior de humildade que é Jesus. Como? Nos instruindo para agora e nos indicando o caminho para o futuro, que é a glória eterna. Nós vamos ver que esse caminho que o apóstolo Paulo está propondo, do versículo 1 ao versículo 5, ele é feito completo quando nós vemos a glória do nosso Deus no final. E a partir dessa introdução a gente já consegue responder a nossa primeira pergunta. Lembram que eu perguntei no início? O que é a glória de Deus? É essa glória que vai nos instruir em humildade? É essa glória que vai nos livrar dos motivos egoístas? E é essa glória que vai sustentar a nossa alegria. Mas o que é a glória de Deus? Então eu convido os irmãos a lermos do versículo 6 ao versículo 11 novamente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu chamo os irmãos a prestarem atenção especialmente no versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segundo o João Calvino, um dos reformadores que são fundamentais para nós, essa expressão para a glória de Deus Pai é melhor compreendida se nós lermos na glória de Deus Pai. Então eu me arrisco a dizer que quando dizemos o que é a glória de Deus, num tempo tão difícil, em que a nossa vida, a nossa paixão, a nossa vontade é reduzida às expectativas materiais, ao consumo e ao sentimento e ao prazer, a glória de Deus é respondida para nós, é mostrada para nós no texto bíblico,
simplesmente e justamente com a glória de Deus, é Jesus Cristo revelado. Ele, em sua obra, na glória de Deus, com a expressão do apóstolo Paulo, é a glória de Deus. Lembramos de Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a revelação plena de quem nós dizemos que é Deus. Jesus Cristo é o centro do que chamamos de glória de Deus. Então, quando discutimos o que é a glória de Deus, meus irmãos, nós não podemos ficar reféns de conceitos abstratos. A glória de Deus é aquilo que nós experimentamos nas disciplinas espirituais. A glória de Deus eu vejo quando eu estou caminhando no calçadão e vejo passando uns passarinhos e falo, meu Deus, Deus é glorioso. Se passar um budista ali, se passar um espírita, se passar um cristão evangélico que discorde da gente, ele vai falar que qualquer outro princípio poderia ter gerado aquilo ali. Vai dar outra explicação para aquilo ali. Qual é o nosso critério da glória de Deus? A revelação temporal, palpável, histórica e verdadeira de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a glória de Deus. Quando perguntarem, como eu perguntei no início, o que é a glória de Deus, nós não precisamos ficar em silêncio. A glória de Deus é revelada em quem Jesus é. O problema é que no nosso tempo, até quem Jesus é submetido ao tempo em que vivemos. Há uma abstração, há um sentimento, quando na verdade Jesus é uma pessoa real, que veio revelar Deus na nossa realidade, no nosso tempo. Jesus é a glória de Deus. E Ele é a glória de Deus porque Ele é o centro da revelação bíblica. Jesus Cristo, segundo João, Ele é aquele que estava na criação, Ele é o primogênito dessa criação. Ele acompanhava Deus na criação do mundo. Jesus Cristo é aquele que é prometido em Gênesis 3, quando Adão e Eva caem, e Deus fala, vai vir aquele que vai os redimir, que vai pisar a cabeça da serpente. Jesus Cristo é aquele que é prometido e que vem, para através da sua obra de cruz e da sua ressurreição, trazer redenção para essas pessoas que foram culpadas. Então Jesus Cristo é o centro do que nós chamamos de cristianismo. Jesus Cristo é o centro do que nós chamamos de fé reformada. Jesus Cristo é o centro do que nós chamamos de experiência com Deus. Sem Ele, meus irmãos, toda experiência, todo sentimento, todo conceito belo da história da igreja que nós estamos vendo na EBD não faz o menor sentido. Se abrirmos mão de quem Jesus é e Ele puramente, tão simplesmente como revelação da glória de Deus, estaremos perdidos. E a minha perspectiva aqui hoje é de dizer que em Jesus nós descobrimos a vida. Não só o nosso relacionamento com Deus, mas a vida presente e a vida futura. Jesus Cristo é a glória de Deus na criação. Jesus Cristo é a glória de Deus quando nós pecamos e caímos, porque Ele foi prometido para a nossa redenção e Ele cumpre essa redenção. Agora, a segunda pergunta que nós trabalhamos é, como essa glória de Deus ocorre? Ou do que essa glória decorre? E aí eu chamo os irmãos para 3 momentos no texto, muito brevemente. Em primeiro lugar, no versículo 6 e no versículo 7. Quando o apóstolo Paulo diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Do que essa glória decorre, irmãos? Antes de tudo, essa glória decorre e se faz conhecida para nós através da encarnação. Deus supremo, glorioso, majestoso, se condiciona à vida humana. Vem experimentar de sofrimentos, vem experimentar de angústias, vem experimentar de tentações, vem experimentar de ansiedades. Ele vem viver a vida que nós deveríamos viver, porque nós não fomos capazes nem de viver essa vida. Um filme que me chama muito a atenção é aquele A Paixão de Cristo. Quem já assistiu A Paixão de Cristo? E não me chama a atenção por conta da porradaria, não. Aquilo ali é importante para nós. Mas me chama a atenção porque o Mel Gibson, o diretor, não sei se vocês lembram, ele tenta, enquanto ele vai narrando o caminho de Jesus para o Calvário, ele tenta fazer alguns flashbacks, algumas lembranças
da vida comum de Jesus. Ele mostra Jesus lidando com Maria enquanto trabalhava, com sua mãe. Mostra Jesus caminhando e conversando com os amigos. Nós olhamos para a história de Jesus como sendo muito abstrata, mas estamos falando de Deus que se fez homem para quê? Para passar por tudo que nós pudéssemos passar. Para passar pelo medo, para passar pela angústia, para passar pela ansiedade, para passar pela tentação à ganância, para passar pela tentação ao consumo, para passar pela tentação à própria força, como nós vimos no deserto. Mas ele vem para viver essa vida temporal, para, num primeiro momento, viver como nós deveríamos ter vivido, e na sua obra, conceder a nós o caminho perfeito que só ele conseguiu ter. E isso nos instrui enquanto vivemos aqui. Descobrimos a glória de Deus quando? Desde já. Não veremos a glória de Deus só quando morrermos, não veremos a glória de Deus só quando tivermos um sonho diferente, uma revelação, um sentimento no meio do louvor, não. A glória de Deus ela é vista na vida comum, porque Jesus Cristo veio refazer essa vida comum, veio viver essa vida comum por nós. Por isso que você nasceu de uma barriga, por isso que você estava no ventre da sua mãe, ouviu ela, nasceu, teve uma mãe, um pai, dependeu de pessoas para ser alimentado. Por isso que você não escolheu onde você nasceria, em que família nasceria, qual sobrenome você teria, se você seria bonito, feio, cheiroso, se você seria elegante, falaria bem, falaria mal, se você seria engraçado, porque se for feio tem que ser engraçado, né? Fala, para compensar, né, Abel? Se for feio tem que ser engraçado. Então, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos, gente? E a gente trabalhou isso durante, eu acho que 6 meses, né, Angélica, no Liturgias do Ordinário. Jesus Cristo se encarna para que nós possamos ver a glória da graça de Deus no dia a dia, agora. Só que, para além disso, Jesus vem fazer coisas que nós não poderíamos ter feito. Olhem para o versículo 8, por favor. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se num primeiro momento essa glória decorre da encarnação, dessa glória que chega para nós e que passa a ser disponível para nós, essa glória decorre da obra maior de Jesus, que era expiar os nossos pecados. Expiação vem lá do Antigo Testamento, irmãos, para lembrar aí a memória dos irmãos, para quem está com o tic-tac meio desligando, pensando nas eleições, é lá do cordeirinho, que o sacerdote colocava a mão em cima e imputava sobre ele os pecados, então ele era despedaçado, depois ele passava por todo o rito de queima, né, e de incenso e de aroma que sobe a Deus. Por quê? Porque os nossos pecados eles são queimados depois da imputação sobre aquele cordeirinho perfeito naqueles holocaustos, naqueles sacrifícios. Jesus Cristo, ele é a expiação perfeita dos nossos pecados. Por isso não tem um cordeiro aqui hoje, porque nós não precisamos mais disso. Veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa glória ela se faz conhecida porque veio ser perfeito, que se humilhou na encarnação e mostrou para nós que ele estava se humilhando para que nós hoje pudéssemos viver mediante o perdão de pecados. O justo ou o injusto, ele é beneficiado pela obra de Jesus. O sol continua nascendo no céu, as coisas continuam funcionando, a sua saúde, você pode estar com alguns problemas, mas ela vai caminhando, a gente toma uns remédios pela graça de Deus, o mundo continua funcionando do jeito que ele é, e essa glória se faz conhecida hoje porque um dia tivemos perdão de pecados. Os justos e os injustos serão separados na glória, quando nosso Senhor Jesus vier pela segunda vez e formos caminhar com Ele na eternidade, louvá-lo eternamente. Hoje, essa graça ela é beneficiária, ela beneficia todos. Todos são beneficiários da graça de Deus. Não importa o partido político, não importa se você discorda, não importa se você acha que está bom ou que está errado. Todos são hoje alvo da graça de Deus, porque Jesus Cristo veio para ser o Cordeiro de Deus. Veio para a expiação. Então Ele se encarna e Ele nos expia os nossos pecados. E a glória dele é revelada para hoje nisso. E além disso, meus irmãos, no terceiro momento, versículos 9 a 11, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus,
na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se num primeiro momento essa glória ela decorre da encarnação, se num segundo momento essa glória decorre da expiação, e por isso vivemos hoje, desfrutando da graça de Deus, do perdão de pecados, essa glória decorre da ressurreição. Porque Jesus não somente passou por essa morte da expiação, mas Jesus Cristo vence essa morte. E vencendo essa morte, Ele coloca sobre Ele, sobre o seu poder, o salário do pecado, a consequência do afastamento de Deus. Ele torna a morte inoperante, para que agora a nossa vida não seja justificada pela morte. Então, irmãos, você não precisa fazer tudo o que você puder fazer agora, construir todas as casas que você puder, e ver todos os filmes, aquela brincadeira, né? Você não pode morrer sem ler tal livro. Não, você pode morrer sim. Teremos a eternidade toda para desfrutar da presença do nosso Deus, do seu conhecimento, da sua sabedoria, de tudo que Ele produz em nós de bom. Por quê? Porque a morte já não é o nosso parâmetro. Já não acaba mais na morte. O pecado ele perde o seu poder, os nossos ídolos, a nossa preocupação, a nossa angústia, a nossa fraqueza perde o seu poder na medida em que a morte, a maior ameaça, frente ao nosso afastamento de Deus, ela é totalmente submetida ao senhorio do nosso Senhor Jesus. Então, se falamos de um Jesus que é real, se não falamos de um conceito abstrato sobre o qual muita gente vai falar muita coisa por aí, se falamos de um Jesus que é real porque se encarna, porque morre e porque ressuscita e vence a morte, e sobre tudo isso nós temos o testemunho histórico de irmãos do passado, isso é uma realidade. Então, meus irmãos, nós temos justificativa suficiente para olharmos para a vida de uma forma diferente. Já não vivemos porque a vida um dia vai acabar, pelo contrário, sabemos que um dia a vida ela vai mudar, que ela vai ser restaurada. Então nós precisamos nos perguntar no meio disso, o que nos leva a viver, o que nos motiva, o que nos alegra, o que nos leva a agir. Porque o apóstolo Paulo argumentando com esses irmãos, ele é muito claro. Lembra daquela passagem? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente acha que ele está fazendo uma oposição entre o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não. Ele está dizendo, na expressão que ele usa, que em Jesus, tanto viver quanto morrer é lucro. E ele segue dizendo, por mim eu morreria. Por mim eu morreria. Porque de fato, as nossas lutas aqui, meus irmãos, o que a gente tenta acumular, conquistar, o que a gente tenta fazer, em que a gente vai votar, isso tudo não importa mais não. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu escolho viver. Por quê? Eu escolho viver para que o evangelho continue sendo ministrado no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Se pudéssemos escolher, diante dos mandamentos do nosso Senhor Jesus, era bom que nós morrêssemos. Pelo menos a gente não ia ter que escolher entre o Lula e o Bolsonaro, gente, nesse desespero todo. Convenhamos. Vote quem você quiser, mas a situação é crítica no Brasil. E sempre foi. Viver no Brasil, ter nascido no Brasil, se o apóstolo Paulo tivesse escrito aquilo aqui, ele ia dizer, aí mesmo é que eu quero morrer. Agora, ele escolhe viver. Ele entende que a capacitação dele, que vem de Jesus, o leva a um sentido, a uma motivação, que é o quê? A vida para o corpo de Cristo. Serviço, sujeição. Por isso, o ponto do apóstolo Paulo nos versículos 10 e 11 é dizer, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobre, porque não é só mais no nosso sentimento, no nosso pensamento ou na nossa consciência. Com o nosso corpo, com a nossa vida, com o que fazemos, com as oportunidades que temos, com as pessoas ao nosso redor. Na vida temporal, somos chamados a viver para a glória de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus se encarnou, nos instruiu como viver. E nos disse que nós levássemos essa esperança para o mundo, dizendo que vivemos por Jesus, porque Ele viveu. E vamos experimentar da glória sim. Só que o que é maravilhoso, irmãos,
é que essa glória, ela é presente. Essa glória, ela é real. Cantávamos ontem no Encontro dos Homens, assim como o ar que eu respiro, lembram? O ar que nós respiramos, o som da minha voz que chega no ouvido de vocês, o que nós comemos, o sol que nasce, a chuva que cai, tudo isso é beneplácito, tudo isso é misericórdia e é bondade do nosso Deus que se encarna. Nós precisamos parar de limitar quem Jesus é. Na igreja, no meio dessa cultura, a gente tende, nessa perspectiva materialista, a entender que não, nós temos Deus e Ele vai nos dar o que nós precisamos. A gente vem na igreja, paga o dízimo, né, como alguns dizem, o homem fica horrorizado, paga o dízimo. Por quê? Porque Deus vai continuar mantendo, Deus vai abrir porta para mim, Deus vai me dar emprego. Aí a gente se aproxima de Deus. Ou por outro lado, a gente tem uma relação com Deus sentimental, a gente vem no domingo para se sentir melhor, viver outra semana, aí chega no sábado cheio de crise de fé de novo, vem no domingo de novo para tomar da ceia e acha que aquele vinho mudou o sangue, o que a gente pensa. Não, irmãos, Jesus Cristo é uma pessoa real. Não só uma pessoa real, mas a revelação do Criador do universo, do sustentador do universo, do perdoador de pecados e daquele com o qual nós vamos se relacionar a eternidade toda. Jesus Cristo te chama para um relacionamento agora. Ele é real. Não é abstrato, não é sentimental, Ele é uma pessoa. E como Ele fez com os irmãos lá no passado, por isso que essa pregação chegou para nós, o testemunho visual dEle, o testemunho verbal, chegou para nós pela igreja, pelos irmãos da igreja, pelos apóstolos, pelos anciãos do passado. Então, irmãos, a esperança em Jesus é palpável, é real. E a gente a enxerga assim como nós podemos enxergar a comida nas nossas mesas, a fumaça do café, a conversa de um amigo, de um irmão, de um parente. É real, irmãos, essa glória é real. Porque Jesus, Ele se encarna, porque Ele expia os nossos pecados, e Ele torna os efeitos do pecado no mundo submissos a Ele, submetidos a Ele. Então, meus irmãos, para além dessa consequência sentimental, nós somos chamados em Jesus para assumirmos o exemplo dele, e não só o exemplo dele de forma abstrata, mas de forma integral, de forma prática. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que é fazer o quê? Se humilhar na encarnação, na sua morte e na sua ressurreição. A humilhação de Jesus, ela foi inteira, mas Ele é claro em dizer que Ele nos capacitaria para que nós pudéssemos tomar parte do seu ministério e caminharmos com Ele. Abram, irmãos, rapidamente, João 17, versículos 20 a 26. Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente que usa aquelas musiquinhas, né? Eu nunca decorei. A partir do versículo 20, no capítulo 17, quando o nosso próprio Senhor diz, isso é Jesus orando pelos crentes, minha oração não é apenas por eles, rogo também para que aqueles que crerão em mim no futuro, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. E que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, tem uma música do Projeto Sola que diz, a morte não os segurou, a eternidade agora toca aqui. Conhecemos Deus agora. Conhecemos Jesus agora. Como? Através do testemunho do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo,
Pastor Rômulo pregou uns domingos atrás sobre a tensão que nós vivemos como crentes em tempos como esse, em tempos difíceis na história toda. A tensão que nós temos ou de alimentar o cão do pecado, ou de alimentar o chamado para uma vida diferente em Jesus. Não sei se vocês já pararam para pensar, irmãos, mas nós caímos da graça de Deus, somos inteiramente pecadores. E eu sempre gosto de enfatizar quando eu posso que o problema do mundo não é o problema do mal por isso. A gente não deve estranhar que exista mal no mundo, mas a gente deve estranhar que exista bem, que existam coisas boas. E essas coisas boas existem porque o nosso Deus veio. Agora apliquem isso para essa tensão que nós vivemos. Sabe essa voz que você escuta no momento em que você está para cometer de novo aquele pecado de estimação seu? Sabe que vem uma voz ruim e uma voz boa? A voz boa é o Espírito de Cristo. A voz boa é o Espírito de Jesus que continua falando no meio da sua igreja. Sabe quando um irmão se ira com você e sobe na sua cabeça o sangue e você está doido para responder ele do mesmo jeito e você conta até 10? Porque vem o pensamento, não, alguém tem que ficar com dano. Deixa eu parar por aqui para a gente não brigar, senão vira barraco, vira conversa de boteco. É o Espírito de Cristo. A gente vive falando de Jesus na terceira pessoa, como se Ele não tivesse presente agora. E Ele não só está presente, como a glória dEle é feita conhecida agora. E Ele mesmo diz, orando por nós, meu Senhor, Pai, que o Senhor permita que eu esteja com eles, que eles estejam em mim, e façam parte da união que eu tenho com o Senhor. Que eles te conheçam porque eu te conheço. Essa é a oração do nosso Senhor. O C.S. Lewis, muito citado aqui pelos nossos pastores, ele comenta o comando, do sede perfeitos, que nós vemos no Novo Testamento. E ele diz, o nosso Senhor não esperava que nós fôssemos perfeitos. Ele nos ordena a sermos perfeitos porque Ele sabia que Ele estaria com a gente, nos capacitando para que nós pudéssemos caminhar, ouvindo a voz dEle e abrindo mão da nossa voz. Essa é a perspectiva do texto do apóstolo Paulo. E nós seguimos, irmãos, para a terceira pergunta. No lugar, então, da vanglória, do egoísmo, no lugar das contendas pelas nossas opiniões pessoais, como a glória de Deus deve nos levar a viver? E eu cito aqui, meus irmãos, novamente, falando aqui do apóstolo Paulo, quando ele diz que nada façam por ambição egoísta, no versículo 3, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Eu cito novamente o João Calvino, foi importante para a nossa fé na Reforma, o pastor Romo vai falar dele nos próximos domingos, da nossa EBD, quando ele diz que feliz é aquele que se humilha, que se sujeita e se esvazia de si para servir aquele único que é alguma coisa. Nós temos dificuldade para compreender que nós não somos nada. Nós somos feitos, nós somos descobertos, nós nos descobrimos em Jesus. Agora, nós nunca nos descobriremos enquanto no meio dessa tensão continuarmos dando voz para nós mesmos. Temos que dar voz para a segunda voz, a voz do Espírito de Cristo, que nos leva para um caminho de autonegação, de esvaziamento próprio, individual, em nome do bem dos outros. Como a glória de Deus, então, ela nos leva a viver? A glória de Deus, ela nos leva necessariamente, irmãos, à humilhação. Ela nos leva necessariamente à humildade. Ela nos leva necessariamente à luta contra todo tipo de pensamento que pode nos colocar em uma posição que não pertence a nós. Quando descobrimos que Jesus é glorioso, isso é ótimo, é bonito para nós. Mas nós muitas vezes não queremos aceitar que Ele ser glorioso quer dizer que só Ele é glorioso. Eu não sou, você não é. A perspectiva aqui, irmãos, é de que no meio das nossas vocações, daquilo que somos chamados para fazer, no seu trabalho, na sua família, talvez você teve um filho, foi chamado para ser pai, foi chamado para ser mãe, você nasceu aí, está na infância, é adolescente, é jovem, está aqui me ouvindo. Você foi chamado para ser filho, foi chamado para ser irmão, foi chamado para ser primo, foi chamado para ser sobrinho. Nessas vocações, você foi chamado para se humilhar. Nessas vocações, você não foi chamado para se vangloriar nelas. Eu sou o pai, por isso eu mando no meu filho.
Mulheres, respeitem os homens. Filho, me obedeça porque eu sou o seu pai. Não, pai, eu prefiro ouvir os meus amigos porque eles me entendem. Porque o senhor é mais velho, o senhor não me entende, o senhor é de outra época. Não, irmãos. Esses chamados são dados a nós por Deus, na sua soberania, para que a gente se humilhe, para que a gente se submeta aos outros nos nossos relacionamentos. Então, por fim, irmãos, nessa terceira pergunta, se a glória de Deus ela nos leva a viver para a humilhação, para a submissão, para a autonegação, para o autoesvaziamento em nome dos outros, nós precisamos aplicar isso nos contextos das nossas famílias e da nossa igreja. Nós precisamos submeter as nossas ambições profissionais por melhores condições materiais, por mais entretenimento, à dedicação à formação dos discípulos, à dedicação à formação dos filhos, à dedicação da formação dos próximos oficiais da igreja, para o pessoal que vai cuidar da educação das crianças. Nós precisamos desenvolver em casa vocações que nossos filhos precisam da nossa instrução. A gente vive reclamando dos padrões do mundo, porque a ideologia de gênero está tomando as escolas, está mesmo em alguns momentos, porque a sexualidade está deturpando a nossa juventude. Claro, quando chega na adolescência a gente quer estancar um problema que veio sendo criado na infância toda. Agora, quantos pais podem levantar a mão e dizer que sentam com seus filhos toda semana, ou todos os dias, talvez, ou 3 vezes na semana, para rever os materiais que eles têm estudado? Para apresentar novas formas de ver o mundo, para sair um pouquinho da matemática, do português, da gramática, da química, e mostrar para ele bons recursos, bons pensamentos, boas doutrinas. Perdemos um monte de jovem quando eles chegam nas universidades, quem vive em igreja sabe disso, e os professores perguntam, mas se Deus é bom, como é que pode existir mal no mundo? Uma pergunta simples que poderia ser cuidada há muito tempo, porque nós abandonamos as vocações dos discípulos da igreja, das nossas famílias, em nome de melhores condições materiais, de produtividade, de entretenimento, de consumo, até porque a gente acha que tem que continuar vivendo como a gente vive. Então, irmãos, essa humilhação, ela não é uma humilhação que deve nos deprimir, não é uma humilhação que deve nos fazer nos sentir mal, pelo contrário, é uma humilhação que deve nos levar à ação. E que ação é essa? Ao serviço. Serviço que começa em casa, serviço que vem para a igreja, e serviço que vai para o mundo. Quando falamos das vocações que nós temos, pelos talentos que Deus nos deu, pelas oportunidades, as portas que Ele abriu, a gente precisa parar de trabalhar para a nossa própria vanglória. A gente trabalha para juntar dinheiro para comprar alguma coisa que planejou, ou trabalha para juntar dinheiro para fazer a viagem que queria, ou trabalha para poder dar as melhores condições que pensamos que os nossos filhos precisam ter, quando na verdade eles só precisam de tempo de dedicação, de cuidado, de tempo de qualidade. E nós precisamos moldar o nosso exercício profissional no mundo, com pessoas que não são crentes, pelo serviço, pela submissão. Estamos em tempos difíceis, irmãos. No meio dessa politicagem toda, a igreja é cobrada o tempo todo a se manifestar. Nós estamos desse lado, ou estamos daquele lado. E nutrimos uma arrogância que nunca deveríamos ter nutrido. O chamado cristão é para o serviço. O chamado cristão para a família é para o serviço mútuo. O chamado cristão para a igreja é para o serviço mútuo. O chamado cristão é para, como o apóstolo Paulo está argumentando, para colocar para baixo as minhas ideias e as minhas vontades e ouvir o exemplo de Jesus. Por isso, irmãos, quando nós trabalhamos, depois dessa série excelente sobre as bases de fé da reforma, nós entendemos que a glória de Deus é Jesus, e que essa glória se faz conhecida na sua humilhação, que essa glória é presente para nós, porque Ele é um Deus presente no seu Espírito, e em tudo que Ele nos deu, pela sua bondade, e pelo perdão de pecados hoje. Nós podemos responder uma pergunta final, que é: o que é então viver para a glória de Deus? E eu me arrisco a trazer uma concepção aqui, que viver para a glória de Deus
é imitar Jesus, abrindo mão de nós mesmos e humilhando o nosso coração através dos serviços. Nós precisamos colocar para baixo a voz que nós deixamos tomar conta do nosso coração pelas nossas vontades, pelos nossos objetivos. A igreja que vai poder enfrentar esse mundo problemático não é a igreja que diz para o mundo o que ele tem que fazer, é a igreja que serve o mundo, é a igreja que se submete, é a igreja que identifica a necessidade dos outros e se engaja, abrindo mão do próprio tempo, dos próprios objetivos de dominação, de fama, de sucesso, para alcançar as pessoas e testemunhar dessa humilhação de Jesus na vida das pessoas. Eu chamo os irmãos do louvor, porque eu estou encerrando, trabalhando aqui, irmãos, um desafio final. Só fazendo, enquanto os irmãos vêm, presta atenção em mim, não olhe para os irmãos não, por favor. Só fazendo uma recapitulação. A carta de Filipenses é uma carta de alegria. Paulo diz que essa carta, essa alegria, ela vai ser mantida como? Se nós nos humilharmos e servirmos o mundo através do exemplo de Jesus. Através do exemplo de Jesus. Ok? A alegria dos filipenses é a fé em Cristo, como a gente veio pregando. Essa fé, ela vai permanecer até o fim, se nós nos humilharmos em Cristo, irmãos, senão a gente vai se perder. E essa humilhação nos leva ao serviço, nas nossas casas, na nossa igreja, nos que pensam diferente. O que o apóstolo Paulo está trazendo para nós é a harmonia de pensamento e um objetivo comum para a igreja. A glória de Jesus, não a glória da igreja e das pessoas que estão aqui. O desafio final, turma bonita, o desafio final é dessa conclusão, que nessa próxima semana, além de todos os exercícios espirituais que Rômulo e Felipe já passaram, que a gente se engaje em sair da nossa rotina, talvez em dedicar alguma hora de entretenimento e de descanso que a gente tenha, para servir, para gastar tempo ajudando algum projeto livre, alguma associação, alguma iniciativa da igreja. A gente às vezes não vem nem na reunião de oração, não é mesmo? Vamos abrir mão do nosso tempo e vamos nos submeter. Você, marido, quanto tempo você não lava uma louça para sua esposa? Quanto tempo você não aspira a casa, você não passa poliflor nos móveis, você não dá comida para o cachorro, não é? O André está rindo ali. Pessoal, quanto tempo você não para tomar um café com um amigo que você não quer ver há muito tempo porque ele discorda de você? Quanto tempo a gente passou nutrindo no nosso coração discordância no meio da igreja? Que a gente abra mão do que a gente pensa, daquilo que a gente faz e se submeta, irmãos. Esse é o nosso desafio. Amém?